Muito bem, vou falar sobre o primeiro algoritmo com um código bastante simples, que é esse código com 7 linhas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem na primeira linha do nosso algoritmo é a inclusão de uma biblioteca. Porque nós estamos incluindo, nesse caso, duas bibliotecas, para poder fazer o uso de código-fonte que já exista, que já está criado, e para que a gente não precise criar funções básicas. Então, incluímos as bibliotecas para aproveitar código-fonte. Na terceira linha, a gente tem Using Namespace std, que é para dizer para o nosso compilador que a gente vai, a partir de agora, utilizar esse namespace, tá? Que vai facilitar a nossa vida, não precisar ficar digitando std na frente de algumas funções. Então, aqui então as bibliotecas elas permitem o uso de funções prontas, que nós podemos importar a biblioteca que a gente vai utilizar ou todas através desse include aqui. Então a gente poderia substituir aqueles dois includes da linha 1 e 2, né, por esse include aqui, que vai incluir todas as bibliotecas que estão presentes na nossa instalação do C++. E o Using Namespace std é para que a gente não precise ficar escrevendo std dois pontos, seguido da função que a gente quer utilizar. Então facilita a escrita do nosso código. Tá? E aqui na sequência, na linha 4, nós temos a criação da função principal, que normalmente se coloca int main, pode ser void main ou, né, nessas duas variações, mas normalmente se coloca int main em função de um possível return que a gente possa dar para o sistema operacional para quem chamou a função. O nome é sempre main, vai variar o que a gente pode ter aqui dentro dos parênteses, então a gente pode ter algumas variações de variáveis que podem ser inseridas para que quando esse comando seja invocado a gente passe parâmetros. Tá? Sempre abre-se chaves e fecha chaves, então a abertura de chaves e fechamento de chaves define o escopo de execução do int main, ou seja, tudo que estiver dentro dessas chaves pertence à execução do int main. Nos primeiros algoritmos a gente vai usar basicamente a função int main, mas em algoritmos mais à frente, quando se aprender a utilizar funções, nós teremos além da função int main as funções que nós criarmos. Aqui na linha 5 eu tenho um printf, que basicamente imprime alguma coisa na tela. Então no printf nós temos abertura de parênteses, fechamento de parênteses, tá? E o que a gente quer que seja impresso na tela está descrito entre aspas duplas. Então tudo que tiver entre aspas duplas será escrito. Tem algumas variações que vamos ver um pouquinho mais à frente, que é a definição de variáveis, mas aí a gente tem sempre um caractere indicador, que é o símbolo do percentual, e uma letra, por exemplo, a letra D, indicando que aqui vai ser impresso alguma coisa de uma variável inteira. Okay? Que não é o nosso caso desse algoritmo aqui. Outra coisa que se nota é o uso do ponto e vírgula. Tá? Então o ponto e vírgula sempre vai estar presente ao final das linhas. Porém, quando nós estivermos utilizando funções, a abertura da função não tem ponto e vírgula. Quando estivermos utilizando if, não utilizamos ponto e vírgula nesse formato, tá? Sempre a chaves, a abertura de chaves, entre outras ocasiões em que não teremos ponto e vírgula. No final, no fechamento das chaves também não temos ponto e vírgula, certo? Então ponto e vírgula é para comandos, linhas de comandos que a gente está usando, nesse caso na linha 3 e na linha 5. Ok? Mais à frente a gente vai trabalhar com um algoritmo um pouco mais complexo. Agora a gente vai trabalhar a execução desse algoritmo que foi criado. Então a execução aqui a gente vai estar usando o VS Code. Tá? Então é basicamente o mesmo algoritmo, só que com o return que eu mencionei por causa do int main. Esse return é opcional nesse caso. Em alguns casos, principalmente quando a gente tem
testadores automatizados, né, o return zero é importante. Mas nesse caso não, ele é opcional. Eu vou usar um compilador manual, quem estiver utilizando o Windows é F9 ou F11, alguma tecla de atalho, aqui eu tenho que digitar o comando. Então G++, "-lm", para incorporar as bibliotecas que eu estou utilizando, o nome do meu algoritmo com a saída. Então "-o", nesse caso aqui, "-o bin", vai gerar um arquivo de saída chamado bin. E aqui o símbolo do E comercial, duas vezes, ./bin é para que seja executado o meu algoritmo. Então ele vai compilar e vai executar. Nesse caso, ele executou o algoritmo, saiu o que estava escrito dentro do printf, que é a impressão na tela, e voltou ao meu console, ao meu terminal. Se eu adicionar um /n, um contra/n aqui, eu vou adicionar uma quebra de linha nesse meu algoritmo, que preciso salvar, né? Salvando ele e compilando novamente. A impressão agora vai acontecer, mas eu vou ter um Enter diferenciando a minha execução. Que esse é um algoritmo bastante simples, bastante básico, que a gente pode estar utilizando para iniciar os nossos estudos em C e C++.